Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu coloquei o fone de ouvido, às vezes ele dá uma pane. Tá ouvindo, sim. Vamos esperar um pouquinho pro professor Marcos entrar. E só lembrando, como a gente sempre fala no começo, né? Esse é um conteúdo para médicos veterinários ou estudantes de medicina veterinária. O professor Marcos está entrando. E para quem não me conhece, eu sou a professora Sheila Hesler-Wozniak. E aqui no canal Antibióticos na VET a gente fala sobre os antibióticos, seus usos, e hoje a gente vai falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica, né? Um assunto que há bastante tempo já eu converso sempre, a gente estuda junto com o professor Marcos sobre isso, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é um assunto bem dinâmico e com muitas coisas que dá para tirar de informações de farmacocinética e farmacodinâmica, com muitas informações aí que trazem bons assuntos, inclusive para a clínica. Cadê o professor Marcos? Ele já entrou aqui. Marcos, se você não estiver conseguindo entrar, me dá fala no chat aqui para eu poder te ajudar. E pessoal, se vocês tiverem dúvida, vão perguntando também ao longo da live, a gente vai tentando responder aí todas as questões. Mas o que seria, né, essa farmacocinética e farmacodinâmica, os famosos estudos PK/PD, eles tiram o sono da gente quando a gente pensa em farmacocinética, farmacodinâmica. Isso é tão complicado, né? No caso das drogas antimicrobianas, tem coisas muito importantes aí da farmacocinética, farmacodinâmica, desses estudos PK/PD, que trazem muitas informações e são assim essenciais na formulação e também na formulação dos pontos de corte, das doses, e que vão se transpor depois para a clínica. Vamos ver se agora ele entrou, acho que por outro canal. Marcos, liga pede a entrada aqui. Ele tá entrando. Vamos ver aí se as conexões estão boas hoje. Hoje à tarde as conexões estavam bem ruins, pelo menos aqui na minha região, né? Mas agora à noite, aparentemente... Oi? Vira a tela, Marcos. Ahora sí. Ahora Aê! sí. Agora. Muito bem. Agora. Vocês estão... Eu estou me ouvindo com eco. Ah, só um momento. Vocês estão me ouvindo bem? Pode ser, já entendi. Agora acho que já está. Agora ficou bom. Beleza. Tá com eco mesmo. Eu tava com eco mesmo. É que aí no Marcos vocês estavam com 2 celulares, né? Exatamente. Professor Marcos, muito obrigada por aceitar o convite. E eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse da tua trajetória e de como você chegou até aqui, né?
Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos, eu sou veterinário, sou argentino, por isso que vocês vão perceber que meu português não é tão brasileiro assim. Eu me formei na Argentina, fiz medicina veterinaria na Argentina, na Universidade Nacional de La Plata, y en La Plata, cuando estaba terminando a universidade, comecei a trabalhar, quando estava no meio da universidade, na verdade, comecei a trabalhar com farmacologia veterinária. E aí eu comecei a trabalhar com farmacologia veterinária. Quando terminei a graduação, fiquei entusiasmado para fazer o doutorado em farmacologia veterinária e fiz o doutorado em farmacologia veterinária trabalhando com cavalos. E o que aconteceu? Quando estava terminando o doutorado, me saiu uma possibilidade de começar a trabalhar em empresas, fazendo pesquisa dentro de empresas de medicamentos. E eu comecei a trabalhar em empresas de medicamentos, trabalhei 5 anos em empresas de medicamentos na Argentina, fazendo pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Fiquei contente que agora em Umuarama, na Unipar, vai ter uma palestra sobre o registro de medicamentos. E esta semana a gente começou a ministrar uma disciplina aqui na Universidade de Lavras sobre o registro de medicamentos veterinários, que é uma área bem interessante porque é uma área onde os doutores, os estudantes que conseguem aprender a fazer pesquisas durante a pós-graduação, é uma área que eles podem ingressar para fazer pesquisa fora do ambiente acadêmico, né? E eu comecei a fazer pesquisas na Argentina, nessas empresas, e comecei a viajar para o Brasil. E aí cheguei um dia no Brasil e me falaram de que tinha um monte de vagas para professores, para doutores em ciências veterinárias. De que tinha um monte de universidades novas e de que tinha um monte de vagas para professores, para veterinários com doutorado. Aí, assim que comecei a pensar em vir para o Brasil. A diferença do que muitos pensam, os argentinos gostamos muito do Brasil e gostamos muito e ficamos muito tempo de nossas férias pensando em vir a morar no Brasil. E comecei a procurar oportunidades para vir a estudar um pós-doutorado no Brasil. E assim foi que eu cheguei a Salvador e ingressei a fazer um pós-doutorado na Fiocruz, trabalhando com farmacologia veterinária. E desde a Fiocruz, um dia saiu um aviso em um site de concursos sobre um concurso em Umuarama. E aí eu falei para minha namorada nesse momento, Sheila, e outra. falei para Sheila Baiana. E aí eu falei daqui uns Sheila, dias ela vem aqui com a gente também. E aí eu falei para Sheila, bora para Paraná? Eu vou tentar conseguir um emprego em Paraná. E eu fui a fazer o processo seletivo lá em Umuarama e eu consegui uma vaga lá e aí consegui me inserir no Brasil como professor. E depois de 2 anos de trabalhar lá, consegui passar no concurso aqui na Universidade Federal de Lavras, onde eu trabalho como professor de farmacologia e terapêutica veterinária. E felizmente estamos consolidando um grupo de pesquisa para trabalhar em farmacologia e terapêutica veterinária, focado em resolver os problemas de veterinária. Que a veterinária tem muita coisa ainda para resolver na terapêutica e a gente está correndo atrás disso. Tá? Começamos com Sheila Bosiaki, Sheila de Guarama,
Comenzamos a trabalhar com antibióticos em Umuarama e agora estamos continuando desde Umuarama e Lavras, né? Exatamente. E é interessante, né? Você falou de uma coisa bem importante aí, que na veterinária pouca coisa tem sobre esses estudos farmacológicos para os animais em si. Mas na realidade, todos os estudos de humanos são feitos em animais. Né? Mas não voltados, são voltados para humanos, não são voltados para animais. Um exemplo muito bom disso foi um dia, não sei se você lembra, quando estávamos pensando em que antibióticos colocar para pesquisar sobre qué antibióticos utilizar para hacer estos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos y a través de la modelaje farmacocinética, farmacodinámica conseguir predecir la eficacia. Y você me falou, Marcos, vamos a pesquisar com ceftriaxona, porque a gente usa ceftriaxona na clínica. E eu lembro que quando você falou isso, ceftriaxona não é um fármaco que esté pensado para veterinaria. No es un fármaco que exista dentro de los laboratorios veterinarios pensado y pesquisado para veterinaria. Só que cuando yo fui a procurar información sobre ceftriaxona para poder tentar ver si ceftriaxona, para poder tentar juntar las bases de la farmacocinética para poder comenzar a hacer esas simulaciones de eficacia y comenzar a mejorar la terapéutica en la clínica, o artigo de ceftriaxona que ten descrita la farmacocinética es un artigo velho, muy velho, de cuando se fez la pesquisa de ceftriaxona para humanos. O pouco que a gente sabe de ceftriaxona, que é um fármaco que se usa muito na clínica, é de aquela pesquisa primitiva ou aquela pesquisa preclínica que se fez de ceftriaxona antes de hacer un registro para humanos, o en un proceso de registro para humanos. Es un ejemplo muy bom, porque a gente usa ceftriaxona muito na clínica, de pequenos animais, né? Uhum. E mesmo de outras, em equinos também se usa. Pelo menos aqui na nossa região usam bastante. Né? Então, poxa, os estudos são feitos em animais, voltados para humanos, e quando a gente precisa para animais realmente não é fácil de achar, ou está desatualizado e ele não foi feito pensando na gente, né? Pensando no problema dos animais, exatamente. Poucos são os estudos que são feitos pensando em animais. E o mais interessante é que sobre antibióticos, principalmente, os estudos que são feitos pensando em animais e para animais, a diferença do que muitos podem pensar, são estudos feitos para suínos e para bovinos. Alguns deles para frango. Para peixes também tem estudos agora, né? Para peixes também tem estudos melhores para peixes. Mas interessante é que tem estudos melhores para bovinos, para suínos, que para cães, por exemplo, né? E que a gente usa muito na clínica de pequenos animais, antibióticos todo o tempo, mas falta muita pesquisa sobre como melhorar essa eficácia dos antibióticos en clínica de pequeños y clínica de grandes también. Opa, a conexão caiu. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho que ele volta. Eu falei que as conexões não estavam muito boas hoje. Mas aí. Podem contribuir. Falaba que en ese sentido los modelamientos farmacocinéticos, farmacodinámicos son los que pueden contribuir para poder mejorar el uso clínico y para optimizar el uso terapéutico, disminuyendo la selección de bacterias resistentes. Que ese es
o grande gargalho hoje. Esse é um novo coronavírus silencioso que está vindo. Exatamente. E assim, olhando lá para o VetCast, para o BRCast, VET, né, são esses estudos que faltam para realmente conseguir chegar nos pontos de corte para dizer se uma bactéria vai ser sensível, vai ser resistente, uma bactéria isolada de animais. Né? Então, o VetCast, que faz parte do Comitê Europeu, do EUCAST, e o BRCast VET, que faz parte do nosso comitê brasileiro, eles têm esse problema, faltam estudos. E eles não conseguem montar esses pontos de corte por falta de estudo. E são estudos que eles servem para tudo, servem tanto para esses comitês verem se uma bactéria vai ser sensível ou resistente, quanto para melhorar o regime de dosagem nos animais, né? Melhorar a terapêutica com antimicrobianos nos pacientes. Agora, fale mais sobre farmacocinética. Fale mais primeiro sobre farmacocinética. Né? Sobre farmacocinética. A farmacocinética os estudos de farmacocinética son los estudios que consiguen describir cómo es que el fármaco se movimenta dentro del cuerpo. Son los estudios que consiguen describir para dónde que el fármaco va dentro del cuerpo y por cuánto tiempo ese fármaco se movimenta dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo para ustedes, a partir do estudo de farmacocinética, se pode pensar para que eu posso utilizar esse fármaco e por que via da administração eu posso utilizar esse fármaco. A gente costuma, e é uma coisa que eu tenho visto durante as aulas, que o melhor fármaco em veterinária, ou a gente em veterinária, um dos problemas que temos é segurar o animal para poder fazer a administração. Então, muitas vezes, se considera um bom antibiótico em veterinária, um antibiótico que eu consiga dar uma dosagem e que dure por bastante tempo e que com uma dosagem intramuscular ele consiga chegar a tecidos profundos como uma infecção no pulmão, por exemplo. Então, a gente tenta, muitas vezes, fica com a ideia de pensar que o bom em veterinária é quando o fármaco se distribui bastante nos tecidos e eu consigo administrar ele por uma via, uma dose e pronto. Mas, na verdade, os estudos de farmacocinética, o que são descriptivos, eles descrevem como que o fármaco se movimenta para a gente pensar na estratégia de como poder utilizar esse fármaco. E isso é fundamental, porque não é que o fármaco vai ser melhor ou pior. A partir do estudo de farmacocinética, eu vou saber como posso utilizar esse fármaco para aquela coisa que eu quero. Então, por exemplo, se os fármacos como os macrolídeos, que eles se distribuem muito nos tecidos e que conseguem chegar facilmente a partir de uma dose intramuscular, conseguem chegar facilmente a uma infecção pulmonar, eu posso usar eles para administrando-lo via intramuscular. Agora, se eu tenho um aminoglicosídeo, que ele não consiga atravessar barreiras, então eu, fazendo um estudo de farmacocinética, eu consigo perceber que ele vai ficar no compartimento onde eu coloque ele, eu não vou poder utilizar ele facilmente para que chegue no pulmão se eu administro ele por via intramuscular. Para que ele chegue lá, talvez eu poderia utilizar a via inalatória. Então eu posso fazer uma via inalatória e usar aminoglicosídeos por via inalatória para o tratamento de infecção pulmonar. Então, os estudos de farmacocinética permitem escolher ou arrumar, delinear a melhor estratégia para que o fármaco chegue a esse local para poder fazer o efeito que a gente quer. E quando a gente pensa na forma temporal deles, ajudam a determinar o regime de dosis, cada quanto tempo eu tenho que dar uma dose, quando tenho que repetir. Então,
conhecer da farmacocinética é imprescindível para poder delinear uma boa estratégia terapêutica antimicrobiana, né? É a base disso. E daí eu ressalto uma coisa, que essa farmacocinética, ela é muitas vezes específica para cada espécie animal. Exatamente. Não se comportam da mesma forma. Exatamente. A farmacocinética tem várias características. A farmacocinética é específica da espécie, mas não é só isso, é específica da categoria animal, é específica da condição fisiopatológica desse animal, é específica da formulação. O que significa da formulação? É um fármaco, tem uma farmacocinética determinada por conta dele e por conta do veículo no que ele está preparado. Então, o veículo excipiente onde está o fármaco preparado para que ele vire um medicamento, isso também influencia na farmacocinética. E em veterinária, isso influencia muito, muito, muito. Em veterinária, grande parte do sucesso terapêutico de um medicamento é uma parte pelo fármaco e outra grande parte é pelo tipo de veículo que ele tem, por desenvolvimento farmacêutico que ele tem. E isso é super importante. Por quê? Porque isso faz a diferença no sucesso terapêutico que a gente tem quando muda de marca de medicamento. Por isso é que nós, em veterinária, temos que ter, eu falaria que temos que ter muito medo quando a gente indica um medicamento que é prescrito, que está feito para humano, quando a gente indica esse medicamento para animais. Porque a gente não tem certeza de que é o que está acontecendo na farmacocinética desse medicamento administrado a partir de formulações que são desenvolvidas para humanos. Muito boa essa, né? Eu acho que... Isso é muito frequente, é muito frequente. É muito frequente. É muito difícil, é impossível, é altamente arriscado utilizar uma cefalosporina pensada para humanos que en animais y deixar de utilizar una cefalexina que está pensada para cachorros. Porque esa cefalexina pensada para cachorros tem estudos atrás que demostraram como é que ela se comporta no cachorro. E lo que eu gosto, a veces, de marcar isso é de demonstrar que dentro das espécies também tem diferença. ¿Por quê? Porque se a gente consegue perceber que adentro das categorias animais a gente tem diferença, fica bem mais fácil perceber de que entre espécies tem diferença também. Porque muitas vezes nós ficamos pensando, mas será que nós... se funciona, se anda bem, ou se o animal curou. Sim, mas o animal curou, mas tem muitas coisas que tem que acontecer para que o animal cure. Tá? E também muitas coisas várias coisas que tem que acontecer, ou que poderiam acontecer para que o animal não cure. Então, o acaso também está misturado ali. E são coisas que temos que... Mas eu estou bem contente, porque em veterinária a mudança está avançando. A gente está mudando bastante. E há 15 dias estava lendo um artigo de farmacocinética de gabapeptina, tá? Um fármaco que se usa para analgesia, en equinos. E estava lendo um artigo de 2020, e embaixo de tudo do artigo, de uma revista muito boa de Estados Unidos, eles colocaram que os autores indicam que não usam antibióticos fora das indicações da bula. En Estados Unidos, para publicar agora en 2020, en la revista
principal revista de farmacología no, de medicina interna del Colegio Americano, eles para conseguir publicar, los autores tienen que firmar un termo de responsabilidade de que eles não utilizam antibióticos fora da bula. Você me mandou um artigo assim outro dia, né? Falando exatamente isso. É exatamente isso. Eu tirei um print, acho que eu tirei um print do artigo que eu te enviei. E eu achei muito massa isso. Mas também, assim como acho muito massa, assim como acho muito bom, eu acho que estamos em uma situação muito crítica, porque nossas bulas não estão tão legais, nossas bulas não estão tão ajustadas como para a gente pensar, vamos a nos vaciar em nossas bulas. Exatamente. E aí está o problema, porque nossas bulas não são tão... Não são... Vou falar de outra maneira. Nossas bulas não são, em muitos casos, a melhor referência que a gente tem para usar esse fármaco. Não são. Vamos falar bem a verdade? Uma boa parcela das bulas da veterinária são uma vergonha, né? Não tô generalizando agora para vários tipos de medicamentos, mas alguns são terríveis. Alguns estão ficando bons. Eu já peguei bula de medicamento antimicrobiano da veterinária do Brasil muito boa, que eu realmente me admirei com a qualidade, né? Mas mesmo assim, por exemplo, a parte de dosagens tem que observar muito bem, você não pode simplesmente utilizando ela nesse formato, né? Mas fale. Sim, mas uma coisa interessante para pensar a respeito das bulas é que o governo não tem como mudar as bulas rapidamente. As bulas están atadas a una legislación, que es la legislación de registro de medicamentos, y un mapa está exigiendo que las bulas muden. Há bastante tiempo está exigiendo que las bulas muden. Y está exigiendo mudanza en las bulas. Só que esa mudanza que un mapa exige es una mudanza que va a ser gradual. Por eso que a gente encontra bulas muito bem, muito lindas e com a informação que a gente quer, e a gente encontra outras bulas que ainda a gente fica um pouco triste. Mas isso é porque estamos dentro de um processo. Estamos dentro de um processo. E esse processo está acontecendo. Por isso que a gente hoje ainda encontra diferentes níveis de qualidade de bulas. Tá? Mas é uma mudança que está acontecendo. Agora, na disciplina de registro de medicamentos que a gente está ministrando, eu passei uma tarefa para os alunos e que, para entender como funcionam, como se registram os medicamentos, que eles procurem bulas de Brasil e de diferentes países do mundo. Argentina, México, Estados Unidos, Europa, Austrália, Sudáfrica, de diferentes países. E o Brasil está muito bem quando a gente olha outros países. Tem outros países que estão mais fracas ainda. Então, no mercado internacional, no contexto global, Brasil é um bom local para vender medicamentos, porque tem muito, tanto animais de companhia como animais de produção. E isso é uma coisa para a gente ficar contente, e ligado com antibióticos mais ainda. Por quê? Porque isso dá ferramentas. Se o mercado é interessante para as indústrias, isso dá uma posição de mais poder para o governo poder cobrar mais que em outros países onde os mercados são menores. Então, eu sou bem otimista em respeito a essa evolução das bulas da informação que a gente tem para... O problema é que tem uma parte que sobra para nós. E que a parte da optimização da terapêutica sobra para nós. E aí, voltando para um modelamento farmacocinético, farmacodinâmico,
a gente, por um lado, tem a farmacocinética, que é como o fármaco se movimenta. Porém, se esse fármaco vai fazer efeito numa bactéria, se esse fármaco vai ter que interagir com a bactéria para fazer efeito, o que a gente necessita saber não é somente que o fármaco chegue até onde está a bactéria. O que a gente necessita saber é quanto que a bactéria necessita para morrer. Porque, quanto na verdade, ela necessita ou por quanto tempo ela necessita também. Exatamente, isso. Quanto e por quanto tempo. Necessitamos saber quanto e por quanto tempo a bactéria necessita que esteja o fármaco ali para ela morrer. E essa informação, infelizmente e felizmente, a gente não pode pegar de outro país. Tem que ser de nossa clínica, não tem que ser somente do Brasil. Essa informação é uma informação que tem que sair da clínica até do caso clínico específico. Ou no mínimo daquela região, né? Porque a gente vê vários estudos, a minha região tem uma resistência diferente da tua região. E mesmo o MIC considerado como sensível, ele tem variações que são regionais, né? Então, e a gente vê vários trabalhos assim que tem no Brasil, né? Vários não, mas todos os trabalhos que tem no Brasil mostram diferenças absurdas de uma região para outra, né? Sim, muito grande. Y en ese aspecto es que los modelos farmacocinéticos farmacodinámicos son más interesantes para la clínica. ¿Por qué? Porque un modelo farmacocinético farmacodinámico, él es como una llave mágica o es una herramienta de cálculo para poder, a partir de la necesidad de la bacteria en ese animal, a partir de la cantidad y el tiempo que necesita esa bacteria para morir, o sea, a partir de un MIC, que es lo que yo le hablaba, a partir de un MIC de esa bacteria, es posible calcular cuánto se necesita de dosis para hacer el tratamiento, o qué dosis es necesaria para hacer el tratamiento. Entonces, eso que a gente fala de seguir las bulas, es interesante y debe ser feito así. Porém, existe una forma de mejorar una potencia más que tiene eso para casos complicados, donde un monitoramiento de dosis o ajuste pelo MIC permitiría salir de la bula para poder resolver, para poder continuar utilizando el antibiótico en ese caso clínico. Mas eso es para casos extremos, ¿no? Eso es para casos... o até usar dosis más bajas en determinadas regiones, por ejemplo. Utilizar dosis más bajas en locais donde no se necesite tanto. Exatamente, porque daí até diminui toxicidade, até a duração da terapia pode ser reduzida em prol disso. Exatamente. Né? Então melhoraria muito aí várias questões embutidas, né? O Matheus, oi Matheus, tudo bom? Matheus estava na live na quinta-feira passada. O Matheus perguntou, existem estudos sobre a produção de biofilme nos parâmetros farmacológicos? Boa pergunta essa. Hasta donde lo que yo lembro tiene estudios y existe otra cosa que está relacionada con eso. Cuando a gente pensa en un modelo farmacocinético farmacodinámico, que es lo que nos trae hoy aquí, a gente tem que encontrar una relación entre cómo el fármaco se movimenta dentro del cuerpo y cómo interage con la bacteria. Mas ¿qué acontece? Ese link entre la farmacocinética y la farmacodinámica, él puede se construir en diferentes escenarios, en diferentes locales. Se puede construir ese link en la bancada, y eso es bien interesante para bacterias que son extracelulares. Porém, cuando las bacterias son intracelulares, o cuando las bacterias están adentro de abscesos, o cuando las bacterias forman biofilmes, ese índice
PKPD que se construye na bancada já deixa de ser tão representativo do que acontece na realidade. Então, o fato da bactéria produzir biofilmes é uma forma de uma complicação que a gente tem na terapêutica e é um ponto em donde a necessidade do modelo farmacocinético farmacodinâmico para conseguir predecir esse efeito ficam mais necessários ainda. E existem diferentes modelos para isso. Eu conheço em mastitis, conheço vários modelos que usam mastitis para tentar ajustar isso. Porém, ainda não são os modelos mais utilizados. Ainda não são. No laboratório que eu trabalhava na Argentina, quando eu estava fazendo doutorado, uma colega minha lá estava fazendo um modelo em vivo para determinar o efeito, o índice PKPD de cefalexina. E esse era um modelo com biofilme. E era em vivo. Mas são modelos bem mais complexos e que ainda não estão tão difundidos assim como outros modelos. Ainda temos muito para andar por ali. E um complicador aí que eu vejo é que a gente faz aqui a detecção das bactérias produtoras de biofilme das amostras clínicas, né? A maior parte das amostras clínicas são de bactérias produtoras de biofilme, né? Algumas até provavelmente clinicamente não tem tanta interferência, mas algumas em determinadas regiões tem uma interferência enorme. A gente já viu vários tratamentos e animais que tinham bactérias produtoras de biofilme, o antibiograma sensível, mas refratário ao tratamento clínico. Né? Então, isso a gente já pegou várias vezes. E daí sempre fica aquela coisa, né? Tá aí, daí, o que fazer? Né? Embora a maior parte era sempre ouvido, a gente já pegou, lembra daquele cachorro com urinário também, né? Que tratava e continuava a mesma contagem bacteriana, continuava tudo igual, né? Então... E o Matheus perguntou também... O sistema de fluxo também que falou o Matheus, e que esse é uma das coisas que... Porque o fármaco pode chegar ao tecido, mas o fato de chegar ao tecido não significa que ele vai fazer efeito. Ele pode chegar ao tecido, mas não vai conseguir ingressar, não vai conseguir chegar até onde está a bactéria, porque as bombas de fluxo do biofilme jogam ele para fora. Matheus, eram infecções persistentes, né? A gente já pegou algumas assim, né? E assim, algumas vezes medidas alternativas, principalmente com otite e tal, vai fazendo parte para uma terapia um pouco diferenciada, né? Com limpeza melhor, com fármacos, regime de dosagem um pouco diferente para tentar tratar esses animais, né? Mas é bem complicado, né? Mas, daí eu queria voltar, eu até anotei aqui um negócio. Os estudos farmacocinéticos, eles têm talvez um viés aí, que eles são feitos sempre com animais sadios, né? Não é... A ver, depende do objetivo, não é a regra. Não é a regra. Depende do objetivo. Por quê? Porque a farmacocinética, como falamos, é entender como o fármaco se movimenta. Tá? Então, para entender como o fármaco se movimenta, a gente tem que partir desde uma estrutura que esté arrumada, digamos. Então, a gente parte desde um animal sadio e entendendo como que o fármaco se movimenta no animal sadio. E isso é a base para entender por onde que eu vou colocar ele. Por exemplo, para ver se ele vai ser bom para chegar no pulmão, por la via inalatória, pela via intramuscular, pela via oral.
Só que después de que está... Voy a te dar un ejemplo. Por ejemplo, a tu atromicina, e para continuar falando de la falta do buraco que a gente tem em pequenos animais, a tuletromicina foi desenvolvida há pouco tempo para registrar para suínos e bovinos. Agora, como é que foi feito o estudo de farmacocinética de suínos? Eles primeiro fizeram em suínos sadios e depois pegaram os suínos, colocaron, mas quais suínos? Los suínos que van a tener problema respiratorio, a categoría de suínos que va a tener problema respiratorio. Entonces, pegaron la categoría, no pegaron porcos grandes, pegaron a categoría que está en la recría, que es la que va a tener un foco de un problema respiratorio, y a ellos inyectaron pelos pulmones, no inyectaron, colocaron por pelos pulmones lipopolisacáridos, fragmentos de bacterias. ¿Para qué? Para hacer en el pulmón una simulación de infección y en esa simulación de infección medir cuánto fármaco llegó. Entonces, en el caso de la tuletromicina, você puede pensar en que tem estudios en sadios que van a ver si el fármaco, cómo se metaboliza, ¿no? Para tener la primera base teórica. Mas después, tem estudos que son más direccionados para entender qué acontece en esa patología, que yo voy a pensar para tratar. Y eso está... Entonces, esa cantidad de fármaco que llegó en el pulmón, con esa simulación de infección, es la cantidad que se confronta con un Mickey para ver si funciona o no funciona. Que se confronta con ese índice farmacocinético farmacodinámico, no es con un Mickey específicamente, para ver si funciona o no funciona. Y después de eso, se faz a prueba final, confirmatoria, con animales doentes nessa dosagem. O problema é que esse pacote terminou gerando informação para suínos com essa bactéria. E depois a gente na clínica tem um monte de bactérias diferentes. E aí é onde a gente... Por quê? Porque... E aí é onde eu volto para aquilo que falamos das bulas. A gente vai usar só usando pelas bulas, vai morrer um monte de animais, porque a gente não tem para tratar tudo. Na bula não fala para tratar tudo. Então é mais complexo, bem mais complexo. Mas os estudos farmacocinéticos não se fazem só em animais sadios. Esse exemplo, por exemplo, de ceftriaxona, que eu te falava, esse exemplo sim em animais sadios, porque esse exemplo foi com poucos animais sadios para registrar ou para ter uma base teórica para depois ir a fazer os estudos de farmacocinética em humanos, porque a ceftriaxona estava pensada para humanos. E ficaram de brinde para nós a farmacocinética só em sadios. A gente não sabe o que acontece com ceftriaxona em patologias. Agora, a outra notícia linda relacionada com isso é o seguinte, que agora están siendo cada vez más utilizados os estudos de farmacocinética virtuales, que son aquello que a gente ya falou algunas veces de PBPK, farmacocinética baseada en la fisiología. Entonces, estos estudos virtuales de farmacocinética, falo virtual porque ahora voy a hacer un curso que va a organizar a Regi Latinoamericana de Farmacometría, y ellos colocaron, el título va a ser Bioequivalencia Virtual. ¿Y por qué bioequivalencia virtual? Porque se puede hacer la farmacocinética virtual. ¿Y cómo sería eso? Si yo sé que el fármaco se metaboliza en el fígado, por ejemplo, y yo sé que el fármaco después se elimina pelo rim,
se a gente consigue colocar valores numéricos o velocidades en según un grado de patología renal o un grado de patología hepática, por ejemplo, para que fique de una forma simple. Eso en veterinaria está llegando, mas por dónde está llegando? Está llegando pelos animales de producción. Porque nos animales de producción, eu gosto de falar esto, que é bem claro. En los animales de producción, você tem 1000 frangos ali. Se o negócio não funciona, os 1000 frangos morrem. E é muito improvável que los 1000 frangos que morram todo mundo por alguma outra coisa. Outra coisa, não fica bem claro que não funcionou porque o antibiótico não está funcionando. Agora, em animais de produção, isso fica bem evidente e a demanda porque funcione fica mais evidente ainda, fica mais necessária, é mais grande, maior ainda. Então, isso está chegando pelos animais de produção. Mas é uma área bem interessante e que vai ajudar a poder ajustar a farmacocinética para esos animais que não têm a fisiologia normal. Tá? Mas isso já está acontecendo. Muito pouco ainda. Isso vai mais para frente, vai melhorar cada vez mais, vai ampliar cada vez mais e vai caber também para outros animais aí esse tipo de estudo, né? Isso é muito bom saber, né? Que existe um fim do túnel aí que está sendo visualizado agora. Exatamente, sim, tem. O fim do túnel não, existe uma luz no túnel que está sendo vista agora. Uma luz, e o interessante é que a gente tem, como estamos vindo a luz, temos um caminho para fazer. E temos um monte de serviço para resolver. Então, para toda essa gente que nos está ouvindo ali, tem muito trabalho na área para ser feito, para resolver os problemas da veterinária. E já fica uma dica minha aqui, você vai concordar comigo, né, Marcos? Para quem for estudante de veterinária, estiver vendo, olha que campo imenso de pesquisa vocês têm pela frente, né? Isso tanto, como você falou no começo, pesquisas fora de universidades, fora de ambiente acadêmico, podem ser feitas muitas pesquisas e dentro do ambiente acadêmico também é um setor que ele não foi tão explorado assim, né? Academicamente pensando, em termos de pesquisa, e é um setor que demanda muita pesquisa, né? Pensando só em farmacocinética, de antimicrobianos em animais, olha tudo que tem para fazer. Agora, pensando em outros medicamentos não antimicrobianos, também tem muita coisa aí para fazer, né? Então, assim, quem tiver aí na veterinária, não tiver sabendo para onde correr, corre para essa área, porque ela é incrível, né? Não, e outra coisa que eu acho interessante é que, entendendo melhor de isso, se consegue melhorar a terapêutica e fazer um tratamento diferenciado. Então, muitas vezes a gente pensa de correr atrás para fazer um serviço diferenciado como veterinário clínico, correr atrás da pós em cardiologia ou não sei, em dermatologia, mas vocês têm um monte de coisas para estudar ali, que podem estudar sozinho, e para melhorar essa forma de resolver problemas clínicos. Eu agora estou mais ligado desde que cheguei no Brasil, na verdade, desde que saí das empresas,
voltei a estar mais ligado com a clínica, né? E não eu fazendo clínica, mas mais em contato com clínicos. E muitas vezes eles deixam de utilizar fármacos porque conseguem ver efeitos tóxicos ou porque o fármaco não está funcionando e, na verdade, não está esgotada a possibilidade de usar esse fármaco. Muitas vezes a gente não encontra, em antibióticos é bem claro isso, a gente pode não estar encontrando o efeito que a gente quer com esse fármaco e talvez com um ajuste de dosis a gente sí consiga usar. E mais quando a gente vê que nossas bulas falam intervalos de dosis tão variados assim, né? Exatamente. Aí falam como funciona o registro de medicamento. Como funciona o registro de medicamento aqui no Brasil? Na verdade, é uma coisa que eu ainda não consegui entender muito bem como que funciona o registro de genéricos. Saiu a lei há vários anos, mas não está normatizada ainda. Então, eu particularmente ainda não consigo compreender como que está funcionando os genéricos no Brasil. E isso, de mi experiencia, de cuando yo estaba más relacionado con las empresas, da época que salió a ley, porque yo participé en aquellas consultas de cuando salió a la ley, tinha un problema de difícil solución no Brasil y en la mayoría de los países en desenvolvimiento. Y el problema es que para poder ter un genérico como en la concepción de humanos, para medicamentos humanos, o en la concepción de los medicamentos registrados en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, por ejemplo, ali você tem un primer medicamento, un primer laboratorio que llegó con un fármaco e ingresó en un mercado, con un monte de estudios y que fue el primero. Entonces, ese laboratorio vira de referencia porque llegó primero. Porém, en países, por ejemplo, como en Argentina, otros laboratorios también conseguían registrar medicamentos innovadores por la primera vez, porém con mucho menos cantidad de estudios. Entonces, en los países en desenvolvimiento, ficamos complicados. ¿Por qué? Porque tenemos un monte de medicamentos parecidos, onde cada um deles podría ser seu medicamento de referencia. Que en los países desenvolvidos eso no acontece. Por ejemplo, si você olha en un ejemplo de antibióticos, no consigo lembrar uno así tan contundente, mas, bueno, en Argentina tienen varios antibióticos que no existen en otros lugares, porque son antibióticos que se usan principalmente para humanos, más se usan en Argentina, están registrados para veterinaria, más en los países en desenvolvimiento no existen para veterinaria. En Brasil están, por ejemplo, el caso de las ivermectinas. Tem un monte de ivermectinas diferentes. Entonces, si Brasil pensara que genérico o de referencia es el que no tiene otro igual, a gente teria un monte de productos de referencia y casi que teríamos pocos genéricos, porque son pocos igualzinhos un con otro. Entonces, eu acho que outra mudança que o Ministério quer fazer, mas que também vai levar tempo, como as bulas, né? Uhum. Marcos, eu queria... Você deu... Lá no começo você falou algumas coisas, assim, e, né, por muitas conversas que a gente já teve, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque é uma coisa que a gente tem trabalhado em vários momentos, a gente tem falado aqui no canal, tem falado no YouTube também, mas eu queria uma visão tua sobre o uso de cefalosporinas de terceira geração e fluoroquinolonas. O que você me fala disso? Ai. O que eu te falo que comecei a ficar contente com isso.
Porque, otra cosa, en Australia, vi a poco tiempo un estudio de Australia, de Novo ahora, donde allá ya estaban usando la guía de la OMS, ya estaban referenciando y discutiendo el uso clínico de cefalosporina de tercera y de quinolona en la clínica. Y ya estaban votando ella para el final de la fila. Y estaban criticando el uso. En clínica de pequeños, falo. En clínica de pequeños. Que es una cosa que cuando yo estaba lá en Humorama, a gente comenzaba a ver, porque comenzábamos a ver eso, y que a veces a gente pensa, poxa, ¿será que yo estoy sozinho en este mundo pensando en eso? Que ninguém da... Bueno, ya está apareciendo esa información. Ya está apareciendo eso. Y respecto a eso, yo acho que es una... A ver, ¿cómo vos está relacionado con eso que yo comenté, de que en veterinaria a gente tem que usar el fármaco para que consiga llegar a aquel local más profundo y de una forma de fácil administración. Entonces, a cefalosporina y as quinolonas, cefalosporina de tercera generación y as quinolonas permiten hacer eso. Permiten un tratamiento de metritis por vía inyectable, permiten un tratamiento de problemas pulmonares por vía inyectable. Entonces, elas son interesantes por eso. El problema es que esa característica que tradicionalmente se procuraba en la medicina veterinaria, que era dar una administración para que llegue a aquel local y ainda mate todo, porque tenía un amplio espectro de acción, esa característica, hasta 10 años atrás tal vez, era casi que de veterinaria. Porém, hoy están necesitando de esos fármacos en los hospitales de humanos. Entonces, hoy están necesitando de un fármaco que consiga llegar a donde otros fármacos no llegan y que maten casi todo, porque las personas están muriendo por bacterias resistentes. Entonces, vamos a tener que voltar para atrás en veterinaria y comenzar a hacer mejor diagnóstico, antibiograma. ¿Por qué? Porque vamos a tener que comenzar a pensar mucho más antes de hacer la terapéutica, porque antibioticoterapia con quinolona y con cefalosporina tercera fica fácil porque a gente chuta el negocio ali que mata casi todo. Só que para hacer antibioticoterapia sin utilizar elas, no es tan fácil. A gente necesita entender mejor cuál es la bacteria que está ali, necesitamos identificar con un antibiograma, y yo quiero seguir insistindo que não é antibiograma, é um IC. Né? Marcos, deixa eu só te interromper. A gente tem menos de 1 minuto e meio, só que daí o Instagram vai encerrar, tá? Vai encerrar. E assim, eu fiz essa pergunta porque a gente tem tratado disso e eu queria até mostrar para as pessoas várias visões diferentes que convergem na mesma coisa sobre cefalosporinas de terceira geração e fluoroquinolonas. Ótimo. Né? Mas, Marcos, gostaria de te agradecer muito por ter vindo. E você volta outras vezes, né? Obrigado a você pelo convite. Eu estava preocupado porque não sabia como é que era a dinâmica, mas fiquei bem mais tranquilo. É gostoso porque é um bate-papo e a gente vai perguntando, vai falando, e às vezes a gente começa falando uma coisa e acaba falando de outra, né? A gente nem falou hoje muito da farmacodinâmica, ficou mais com outras coisas. Mas muito obrigada, Marcos. Foi bem bacana. E voltamos a nos falar mais vezes ainda. Claro que sim. Aqui claro dentro do canal também. Tá bom? Ótimo, Sheila. E assim, agradecendo também todos os teus conhecimentos e de novo eu falo, pessoal da linha veterinária, entrem nessa parte de farmacologia que a gente precisa muito dessa área, né? Assim como a microbiologia também, tá? Vai acabar.